Boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, definitiva, verdadeira, para o mundo inteiro, agora, já. Pergunta da semana é, qual é a tua senha? Qual a importância da senha? O que quer dizer senha? A gente vê que hoje em dia, a senha, não por acaso, ganhou uma importância fundamental para o mundo inteiro, que serve para acessar um conteúdo importante, um conteúdo que é particular, que é confidencial, informações pessoais de cada um. A senha está ligado com o acesso à essência, a algo fundamental, assim como o nome. Vamos entender um pouquinho melhor o que quer dizer isso. A gente está no projeto do Tessirot, esse é o capítulo, volume 22 do livro de discursos do Rebbe de Lubavitch. A gente está para Parashat Behar, essa é a Sirá de número 1. De um outro modo, falando sobre senha, e tem modos diferentes de acessar o conteúdo, né? Quando você coloca que esqueceu sua senha, eu, por exemplo, tenho uma implicância muito grande de decorar tantas senhas, porque são quantidade de números diferentes, com caracteres diferentes, com símbolo, com letra maiúscula, e tem também muitas vezes dupla autenticação, processos demorados, complicados, que mesmo para quem tem doutorado é difícil. Imagina uma senhorinha tendo que acessar os dados hoje somente através do digital, computador ou smartphone. Mas, em suma, a senha acessa esse conteúdo importante, essencial. Assim como o nome está ligado com a alma, com quem a pessoa é. Então, sim, o nome diz quem a pessoa é. Assim como tem outro ditado que fala, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Então, é o sinal, o que é a pessoa. É o nome, é a senha, é com quem ela anda, né? Como hoje é muito importante, muito comum em sistemas, em processos, documentos, né? Saber o username, né? O usuário, como é que é o nome da pessoa, como ela se identifica, né? Que é o login geralmente, que é como ele se loga, como ele acessa, como ele se conecta, e a password, que é uma senha, né? Que na verdade é a palavra que faz passar, atravessar, chegar no destino. Então, essa senha é uma associação de palavras ou de letras ou símbolo. As senhas estão ligadas à vida das pessoas. Vamos falar um pouco mais sobre isso, a ligação com essa paraxá. A gente está no livro Vaikra, essa Parashat Behar, chegando no final do livro, do terceiro livro da Torá, está no capítulo 25. No versículo 2 fala da beira de Israel, fala para eles, para o povo de Israel, quando vocês chegarem na terra que eu vou dar para vocês, que eu dou para vocês, e você vai se assentar na terra, vai ter um Shabbat para Hashem, né? Um ano sabático. Depois fala no versículo 4, Vashnashevit, no 7º ano, Shabbat Shabbaton Yelaares, Shabbat Lashem. Vai ser, no 7º ano, vai ser um dia chamado Shabbat Shabbaton, Sadcha lo tizra, Vekamecha lo tizmor, que você não vai trabalhar no campo, né, não vai semear no campo e não também vai plantar, semear no vinhedo. Esse é o chamado ano de Shemitah, é o ano sabático, que esse ano sabático foi depois absorvido na cultura em geral. Existe esse ano sabático nas faculdades, em trabalhos, etc., que é um ano que a pessoa descansa, que ela se retira, tira uma licença do trabalho dela normal. É um 7º ano de um ciclo fixo mundial, o ano sabático, né? A gente teve alguns anos atrás o ano sabático, e é um ciclo que vale para o mundo inteiro, principalmente em Israel, no qual a terra, como está escrito no versículo, a terra precisa descansar. Então, trabalhos são proibidos na terra, assim como no campo e no vinhedo, como a gente falou na tradução direto. O Zohar, no Parashat Mishpatim,
no versículo 2 do capítulo 21, fala, na verdade na Parashá fala que tikne eved, quando você vai adquirir para si um escravo hebreu, né, judeu, sheishanim e avod, ele vai trabalhar durante 6 anos, no sétimo ano, ele vai sair de graça. Não precisa pagar pelo passe dele, nem luvas, ele sai de graça, 7º ano. E o Zohar fala que assim, Dechol Bar Israel, desse Gazar, que isso vale para todo Am Israel, que ele tem um rastro, né, uma marca sagrada, e aí ele deve descansar também no 7º ano, Shemitah, fala, na Shemitah. Então associa a liberação, o descanso do 7º ano, assim como tem o Shabat e tem o 7º ano da Shemitah, que é um 7º ano num ciclo mundial em que a terra, o campo, o vinhedo descansam, o escravo o judeu também descansa, então ele não trabalha mais no 7º ano de Shemitah. Então todos nós vamos descansar no 7º ano, assim como no 7º dia da semana, que é o Shabat. Assim como até descansa, o escravo também descansa. Entende-se, quando ele fala aqui que o escravo sairá livre no 7º ano, refere-se ao ano da Shemitah, e não no 7º ano desde que virou escravo. Mas sabe que a lei para o escravo, cada um tem um 7º ano particular, né? Se ele começou a trabalhar no ano 1250, já não tinha mais escravidão, mas 250. No 7º ano depois ele está livre, do 1257. Mas aqui Shemitah está falando num ciclo mundial, que não é o 7º ano daquele escravo, porque um outro escravo começou a trabalhar no ano 2270, no 2067, no 2062, no 1269. Então, são diferentes 7º anos, mas aqui pelo Zohar dá a entender que o escravo descansa no 7º ano geral de Shemitah do mundo, e que não seria justo, porque às vezes 13 anos depois que ele começou a ser escravo. Então, a pergunta que surge é que certamente o Zohar não discute com a parte da Torá. A parte da Torá diz que o 7º ano do escravo é particular para cada um, dependendo de quando ele começou a ser escravo. E pelo Zohar está dizendo que seria o ano de Shemitah, que é um ano, 7º ano geral para todo mundo. Certamente não pode ter contradição entre o que a parte da Torá, que vira a lei, a Halachá, com o que o Zohar está querendo dizer. Então a gente vai entender de uma forma muito mais profunda, como a gente falou, em relação à essência que está expressa num modo, que é a senha, que é o nome, que é a parte principal de cada assunto. A gente vai entender isso através de um aprofundamento nesses conceitos. Tem mitzvot, por exemplo, que são cumpridas de modo a priori ou a posteriori, a fortiori, né, chamado lehatrila ou bedeavad. Desde o começo, esse é o modo principal, como a gente cumpre ela. E no caso aí a gente está já associando com o ano de Shemitah, que é o ano geral de 7º ano de descanso, que é um conceito fundamental que vale para o mundo inteiro, não para cada escravo em particular, para cada pessoa em particular, é uma coisa que é coletiva. Então tem esse que a mitzvah é cumprida de um modo que é o principal, que é a essência, que é o a priori, desde o começo, lehatrila, ou o bedeavad, que depois que aconteceu alguma coisa que foi não como era o ideal, que é o a posteriori ou a fortiori, então também vale. Mas não é o principal, não é a essência, não é o ano da Shemitah, que é o 7º ano, que vale para o mundo inteiro. Então tem diferenças mesmo em mitzvot da Torá. E não só assuntos colaterais, onde poderia-se pensar que mesmo faltando uma condição, não invalida. Então mesmo a parte fundamental da mitzvah da Torá, em último caso, um detalhe pode não invalidar a mitzvah, que ela vale mesmo assim. Tá? A gente vai ver isso para uma mitzvah que é válida agora nessa época que a gente está, que é Sfirat HaOmer, que fala os Fatem Lachem Morta Shabbat, que vocês vão contar para vocês, para Shatemor, que teve há uma semana, vocês vão contar para vocês no dia posterior ao Shabat, quando vocês vão trazer o Korban do Omer. Aí vão contar 7 semanas completas, íntegras, inteiras.
Entende-se claramente que a contagem deveria começar no dia depois do Shabat. Fala Memoharat HaShabbat, dia depois do amanhã do Shabat. Mas não como a gente faz, que é a lei, que é depois do Yom Tov de Pesach. Pesach pode cair no Shabat, então aí coincide. O dia depois de Pesach é o dia depois do Shabat, que é quando começa a contar Sfirat HaOmer. Mas quando Pesach não cai no Shabat, por exemplo, Pesach cai numa quarta, a gente começa a contar na quinta-feira a contagem do Homer. E assim vai por 7 semanas. Mas na Torá fala que a essência, a senha, o nome, o principal está ligado quando é no Shabat, o Pesach. E aí a contagem é no dia seguinte, porque tem 7 semanas completas de Shabat até Shabat. Inclusive, é assim que falam os Sedokim e os Baitosim, que discutiram e saíram, né, foram banidos do povo, porque eles queriam fazer só o que é literal na Torá e não a interpretação. Então, eles só contavam Homer a partir do Shabat e não do Pesach. No Talmud explica que é depois de Pesach, como a gente falou, e a mitzvah é cumprida justamente numa condição diferente da original. E é considerada uma mitzvah da Torá, né, a contagem do Homer, mas você vê que é diferente do como está explicado no modo principal, que é depois do Shabat. Quando a gente conta que é depois, como é nesse ano, que não foi depois do Shabat, né, que Pesach não caiu no Shabat. Então, foi numa segunda-feira, não é isso? Então, a gente começou a contar na terça, foi numa condição diferente, mesmo a Sagrada Torá, mas vale e não é invalidado, porque não é como está escrito a priori na Torá, diferente do original. A outra coisa que a gente tem, quando o Beit HaMikdash estava de pé, no Yom Tov tinha korbanot. Esses korbanot, sacrifícios, oferendas do povo, eram tanto particulares, que cada um levava, né, korban hagigah, korban shamim de cada um, ou eram coletivos, né, korban tzibur, do Hag, ou os temidim, os korbanot que tinham todo dia. E quando o Beit HaMikdash estava de pé, as pessoas que não tinham terra eram isentas e não precisavam ir até o Beit HaMikdash nos regalim, nas festas, nos hagim. E então eles não levavam korbanot individuais. Mas desde que foi destruído o Beit HaMikdash, enquanto não é construído, que seja hoje, se Deus quiser, não tem mais os korbanot, mas vale o Yom Tov de qualquer modo. E aí mesmo as pessoas individuais que não têm terra, agora eles conseguem de um modo melhor do que antes, eles levam seus korbanot individuais, porque não tem a condição original, a trila principal, essencial, em que se leva os korbanot quando tem o Beit HaMikdash de pé e quando as pessoas têm terra. E aí eles devem obrigatoriamente ir até o Beit HaMikdash e levam seus korbanot, suas oferendas individuais. E os korbanot são parte essencial do Hag, mas que a pessoa não era isenta se ela não tivesse terra para levar os korbanot individuais. A outra coisa, o Hol HaMoed é parte do Yom Tov, que a gente fala Modim Nesimcha. São os dias intermediários entre o Yom Tov, como a gente teve entre o dia 1º de Pesach e o Shvi Shel Pesach, ou em Sukkot, entre o primeiro dia de Sukkot e o último dia de Sukkot e Shmini Atzeret, chamado Hol HaMoed. Não tem todos os detalhes do Yom Tov. Ele é como o Yom Tov, mas não tem todos os detalhes. Então é uma situação diferente em relação ao principal, que é o dia do Yom Tov. Então a gente vê que tem diferença entre cada uma dessas coisas. Quando Beit HaMikdash está de pé, ou quando não está. Quando é Yom Tov, ou quando é Hol HaMoed. Quando Sfirat HaOmer começa no dia depois do Shabat, ou no dia depois de Pesach, que não cai no Shabat. E quando é o ano de Shemitah, que é o 7º ano para o mundo inteiro, quando é o ano 7º particular de cada um e um. Então, a gente vê que tem diferença entre essas coisas, quando é completo, na plenitude, ou quando não. Então, quando os sábios falam que quando são 7 semanas completas
que da contagem do homem de Shabat a Shabat, então tem essa grande plenitude. Isso quer dizer que a mitzvah ela é fixada em dois modos. O essencial, que é depois do Yom Tov, e o pleno, quando é depois do Shabat, que é o principal. E cumpre mesmo assim quando é depois de um dia comum e não é o Shabat. No Midrash fala que são 7 semanas completas quando Yeshua e Shachnia, que eram duas mishmarot, famílias que guardavam, que tomavam conta, faziam uma vigilância no Beit HaMikdash, quando não estão entre eles, porque cada mishmará, cada equipe, time, famílias de Kohanim que tomavam conta do Beit HaMikdash, eles tinham uma semana em que eles trabalhavam. E Yeshua e Shachnia ficavam para o final. Então, quando caía no Shabat, Yeshua e Shachnia não trabalhavam, então não estão entre os que participavam. E aí eram chamadas semanas completas. Que isso é quando pensa cai no Shabat. E a gente vê que a mitzvah principal de contagem do Homer é contar cada dia. Se não contou um dia, não pode falar brachá na noite seguinte, porque faltou essa integridade das 7 semanas completas. Quando as semanas são completas, como os 6 dias de Bereshit, que é de Shabat a Shabat, aí é plena mais ainda. E aí chega no Hag HaShavuot, que também tem uma outra questão. Hag HaShavuot também pode ser, tem possibilidades diferentes. Ele pode cair no dia 5, no dia 6 ou no dia 7, quando tinha os testemunhos que diziam quando era Rosh Chodesh. Aí diziam quando era o Rosh Chodesh de Nissan, consequentemente quando ia ser Pesach, no dia 15 de Nissan, e 50 dias depois quando ia ser Shavuot. E pode ser 5, 6 ou 7, dependendo do dia que foi o Rosh Chodesh. Então não é sempre no dia que recebeu a Torá, porque a opinião no Talmud é que recebeu a Torá ou no dia 6 ou no dia 7. Então no dia 6 de Sivan, que é o dia oficial. Então, se caía Shavuot naquele ano no dia 5, não é no mesmo dia 6, que é o dia de recebimento da Torá. Então, pode ser que Shavuot, que está ligado com a recebimento da Torá, não caía no dia que foi de fato receber a Torá no primeiro ano, no original. E está totalmente ligado com Matan Torá. Então, até que nesse dia que a gente recebe a Torá, no original, é como se a gente nunca tivesse pecado. Hashem liberou completamente, como no dia do casamento, que foi o nosso casamento com Deus. Então, como é que pode Shavuot, num ano, é comemorado num dia que não é o dia que foi exatamente que a gente recebeu a Torá, que a gente foi liberar todos os pecados? Mas porque, novamente, tem uma diferença entre a essência da mitzvah, que a gente consegue cumprir de qualquer forma, Shavuot, quando cai no 5, 6 ou 7, quando ela está na plenitude, que é justamente no dia em que a gente recebeu a Torá. Então a essência da mitzvah da contagem do Homer é a paração para receber a Torá. 49 dias contra os 49 dias, os 49 níveis de tumá, de impureza que a gente estava no Egito. E a gente chega no Sharanun, que é o portão 50 de sabedoria. Nun Sharei Binah. Quando cai no Shabat, não é um detalhe marginal. É quando é o dia exato de recebimento da Torá, e quando é o dia exato de recebimento da Torá, mais ainda. Então a gente tem aqui 2 assuntos completos. Quando Pesach cai no Shabat, a gente começa a contar a contagem do Homer no dia depois do Shabat, como está na Torá, e a gente completa 7 semanas seguindo direitinho os 6 dias da criação do mundo, que começou num domingo, que é quando a gente começa a contagem do Homer, e assim por diante, a chegar no dia 50, e se ele cai também no dia que foi o recebimento da Torá original, dia 6 de Sivan, a gente tem isso completo. A gente está na senha, a gente está no nome, no perfeito de cada mitzvah. A mesma coisa a gente tem em relação à mitzvah de lembrar o Egito, a saída do Egito. Etzat Mitzrayim. Acontece sempre no dia 15 de Nissan, que é o dia de Pesach, que a gente lembra e revive com a Haggadah, comendo matzá, tomando vinho, etc., a saída do Egito. Mas também tem a lembrança da saída do Egito todos os dias do ano. Mas em geral, não tem os detalhes da saída do Egito no dia 15 de Nissan, que a gente revive a cada ano. Embora seja uma ação contínua, depois que a gente saiu do Egito, a gente sai de novo
em cada 15 de Nissan e sai de novo em cada dia do ano que a gente tem que lembrar de sair do Egito, não é a mesma coisa. Então a gente vê também esse assunto do que é a senha, o principal, a essência, e quando ela é depois sem estar com as condições perfeitas. Tem uma Mishnah no Talmud Yerushalmi, Shekalim, que é o mesmo Talmud no Bavli também. Shekalim é mesmo tratado tanto um quanto no outro, que fala que quais são as famílias que cuidavam que eram nomeados no Beit HaMikdash, e fala que quem era nomeado para cuidar dos selos, dos Rotamot, era Yohanan ben Pinchas, é o nome dele. Porque tem na Mishnah quem eram os nomeados naquela geração. Yohanan ben Pinchas foi naquela geração. Como o Talmud fala, Mahava Hava, o que aconteceu, aconteceu, o que passou, passou. A gente fica lembrando quem era o nome da família da pessoa original que foi nomeada para cuidar dos selos, né? O Rabi Ovadia Mibatanura, que é um explicador da Mishnah, diz que os primeiros são ligados à essência do que era para ser feito no Beit HaMikdash. Então todos depois que receberam essa função, vêm com esse nome, que é a senha para aquele assunto, aquele trabalho que era realizado. Então cada nome expressa a qualidade característica da pessoa. Como Rabi Meir fala em Omar 83b, Rabi Meir, Rabi Yehuda, Rabi Yossi, eles saíram no caminho, e Rabi Meir, ele era preciso, ele gostava de identificar as pessoas pelo nome que ele sabia. Então por isso ele evitou ser roubado, enquanto Rabi Yehuda e Rabi Yossi acabaram tendo problemas, porque ele sabia pelo nome o que a pessoa era. Então quando a gente percebe a senha, a essência, o modo principal, o nome, a gente consegue entender o que vem no geral em tudo. Os que vieram depois do nome original que foi nomeado tinham as características do Yohanan ben Pinchas, que foi nomeado original. Mas a essência estava nos primeiros. Depois também continuava assim, como todo dia, a gente lembra do Egito, sai do Egito, e tem o original que foi no dia 15 de Nissan. Terminando, concluindo, o 7º ano de todo o povo, que é a Shemitah, está ligada com a contagem dos anos de Shemitah, que são 7 anos de acordo com o calendário geral para o mundo inteiro. De cada indivíduo é o seu 7º ano. Quando coincidem, tem a plenitude, a consonância com o ritmo e o som do universo e a Torá que dá essa música para o mundo inteiro. Então a gente tem a possibilidade de ter essa consonância, esse ritmo que está integrado, que converge para o que foi definido pela Torá, em que o indivíduo faz parte do coletivo, eles se juntam um com o outro. Que a gente possa já estar nessa união completa entre essas diferenças do que é o principal, o essencial, a senha, o nome, como o mundo deve ser na sua plenitude, e o assunto geral como tem, que ela vai se derivando para cada dia a dia, que a gente possa estar com isso já agora, com Mashiach, que vai revelar isso no mundo inteiro, essa consonância, esse ritmo único, essa música maravilhosa, a harmonia do mundo inteiro, com a chegada de Mashiach, a redenção completa já agora. Tudo de uma, todos nós, só notícias boas.